essa é uma das gems que eu vou usar, tá, gente? Então a gente vai utilizar o RSpec. O próprio Rails tem uma gem embutida no framework, chama Minitest. Deixa eu colocar aqui. Aqui na parte do guides de explicação sobre testes, né? Ele utiliza o Minitest por padrão. Na verdade, a gente até poderia usar, porque ela é bem completa hoje em dia, tá? Acho que a partir da versão 4 do Rails. Mas como o mercado é muito mais acostumado a utilizar o RSpec, uma que geralmente você acha em vagas, muito mais focado nisso aqui, até pela facilidade de você passar do TDD para o BDD depois, então a gente vai usar ela como ferramenta mesmo, né? Acho que nesse caso seria a melhor opção. Tá. Então eu vou abrir a documentação aqui. Tá. Todas essas gems podem ser usadas no Rails ou simplesmente num documento RB, né? Na linguagem Ruby, tanto o Minitest quanto o RSpec, quanto qualquer outro que a gente for utilizar. Não necessariamente precisa ser dentro do framework. Tá? Então vou seguir os passos aqui para instalação. Na verdade eu já tenho instalado, mas eu vou fazer aqui só para vocês verem. Então, por exemplo, aqui, que legal, ele dá um exemplo de você instalar isso como global, né? Para você usar em qualquer aplicação. Mas, por exemplo, se eu quiser assim, deixa eu ver meu terminal, instalar essa gem apenas em um único projeto, então vou criar uma pastinha aqui. Pensar no nome. Assim. Não, na verdade não. Só criar aqui um spec. Vou dar um code. Pronto. Só tirar esse tema branco para não ficar tão ruim para vocês enxergarem. Está melhor. Tá. Então, vou seguir a documentação aqui que eu acho até mais simples de explicar. Então aqui ele dá um exemplo de estrutura básica. Geralmente, todo o teste é circulado para esse describe, especificando, na maioria das vezes a gente está testando uma classe, né? Então, ou uma classe ou um controle, então a gente coloca no próprio describe aqui o que a gente está testando. Aqui nesse caso ele já consegue fazer isso porque ele provavelmente já tem um acesso à própria classe. Então, por exemplo, se a gente fosse utilizar o Rails, ele já tem o autoload. Isso quer dizer o quê? Que ele vai encontrar todos os documentos de modelo dentro da nossa aplicação, desde que esteja dentro da convenção. Então a gente não precisa fazer requires para realmente encontrar esse arquivo. Mas como a gente está fazendo um arquivo Ruby puro, até para mostrar como isso funciona, a gente vai ter que fazer isso. Então eu vou utilizar, não sei se isso aqui eu posso usar como exemplo, é que eu vou ter que criar algumas classes relacionadas. Um exemplo mais simples. Tá, vou criar algo por conta. Então, ele tem uma estrutura básica de pastas que ele lê, tá? Então, por exemplo, uma coisa também, como eu pretendo, vamos supor que eu não tivesse instalado de maneira global a minha gem, e eu quisesse instalar apenas no meu projeto, ou dentro dessa pasta mais especificamente, eu utilizaria um comando chamado beanstubs, isso aqui é do próprio bundle, tá? Que ele gera um wrapper, como se fosse um código que ficasse ao redor do executável para eu executar diretamente nessa aplicação. Então, é como se você preparasse um ambiente para executar nos documentos RB que aparecer aqui. Então, vou rodar esse comando, bundle beanstubs, vou executar RSpec core,
que eu acho que é o que eu vou utilizar. Só. Desculpa, eu tenho que iniciar um Gemfile antes de mais nada, né? Então eu vou dar um bundle init aqui, só para ele criar um Gemfile para mim. E aí eu vou criar esse bin stubs. Também tem que adicionar a gem do RSpec. Tá, como esse aqui vai ser só um documento de texto, eu não preciso colocar em grupo de desenvolvimento e teste como a gente faz dentro do Rails. Aqui eu vou simplesmente adicionar essa gem. Ou eu posso vir aqui e escrever gem RSpec, já vai funcionar. Ou a gente pode simplesmente vir aqui, ó, e através do CLI mesmo, colocar um bundle at RSpec e ele vai adicionar pra gente. Dá na mesma, tá, gente? Só te mostrando outra forma de fazer isso. Tá? Então, adicionada. Vou dar um. Na verdade, ele já instalou quando eu utilizei esse comando. Então, vou utilizar o bin stub aqui para poder gerar meu executável dentro da desse documento. Desculpa. Dentro desse diretório do RSpec que eu criei aqui, né? Para colocar nossos exemplos. Aqui ele faz um comando aqui pegando o path e tal, mas você não precisa se preocupar com isso. Isso aqui é só para eu poder rodar bin/RSpec para poder pegar essa gem desse documento, desse diretório, só isso. E aqui ele vai ter, ele espera alguns arquivos. Por default, aliás, por default a gente tem que ter um .rspec, né? Que é o, como posso dizer, que é o arquivo de inicialização do RSpec. Então, cdc comando --init, ele vai gerar pra gente. Você pode ver que ele gerou um arquivo .rspec e esse spec helper. Aqui a gente coloca algumas configurações de formatação, cor, coisas da aparência realmente da maneira que vai mostrar os testes. E aqui no Spec Helper é onde ele realmente faz os nossos testes, é onde ele vai ler os arquivos de spec e fazer os nossos testes. Também tem algumas configurações de mock, doubles, mas isso aqui eu nem vou entrar nesse ponto nesse momento. Tá, aonde a gente vai adicionar os nossos testes? Os nossos testes ficam tudo nessa pasta spec, tá? E todos eles têm que ser seguidos da palavra spec ao final. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou testando uma classe calculator. Então, vou colocar calculator, underline spec.rb. E aí, como eu testaria essa classe? Eu vou fazer um teste bem simples, como eu disse, só para poder exemplificar isso. Aqui eu chamaria o RSpec. Eu tenho que dar um require, tá? Meu spec helper. Não, na verdade não. Não, porque a gente vai ler todo esse diretório. Não preciso fazer esse require. Então aqui eu vou chamar rspec.describe. Aqui a classe que a gente vai estar testando, então seria o calculator. Lembrando que a gente não tem essa classe ainda, mas a gente vai seguir esse mesmo padrão aqui, que seria o padrão correto de seguir do TDD, tá? Onde a gente vai escrever um teste que falha, depois a gente vai fazer de uma forma bem boba ele passar isso, e depois a gente vai refatorar para realmente haver uma lógica por trás. Então aqui, calculator, range. Então estou fazendo uma descrição de um teste que vai trabalhar na classe calculator. Sei lá. Tá, um teste bem bobo. Então, tá, vou colocar ele dentro de um contexto. Contexto de multiplicação, pode ser. Contexto multiply, aí it, e aqui realmente o teste que a gente do resultado que a gente gostaria. Então, numa classe calculator, no contexto de multiply, it should, sei lá, return 5. Então vamos supor que a gente tenha um método que calcula alguma coisa dentro dessa classe e ela deveria retornar 5 de acordo com o valor que eu vou colocar aqui. Tá, como que a gente vai testar isso? Então vamos supor que tenha lá um método de... Vou fazer mais ou menos no exemplo do RSpec.
Vamos supor que a gente tivesse um initializer recebendo essas informações dentro da nossa classe. E aqui a gente passaria dois números, dois valores. Aí eu esperaria que o meu calculator.multiply ser igual a 5. Show? Então, beleza. Teste feito. Aí eu vou testar esses testes. Como eu vou fazer isso? Lembrando que o meu executável está dentro da pasta bin. Aliás, todo executável fica dentro da pasta bin. Isso é até legal vocês saberem. Estou chamando o RSpec. E aí, se eu pegar e só colocar dessa forma, ele já vai ler todos os testes que está dentro dessa pasta. É legal vocês saberem isso, porque vai ter casos que quando o sistema estiver muito grande, e às vezes você só quer testar uma parte específica da sua aplicação, talvez só os controllers, ou talvez um controle específico que está dando erro lá, que você está tentando arrumar e você não quer toda hora ter que rodar todos os testes que levam minutos para se terminar. Então é legal que vocês saberem que você consegue aqui também especificar qual que é o arquivo dentro da pasta que você quer testar. Então aqui, por exemplo, posso colocar spec, calculator spec, e aqui ele testaria só ele. Tudo bem que só tem ele agora, mas se tivesse mais de um seria esse o caso. Ou também só o diretório, se houvessem vários. Tá. Então aqui ele reclamou para mim. Eu vou só trocar. Até já fazer uma modificação. Porque essa forma que ele mostra o erro aqui, eu não sou muito fã, pra dizer a verdade. Eu vou trocar aqui no RSpec, né? Falei para você, .RSpec, que altera algumas mudanças visuais. Eu vou alterar aqui para documentation, que ele faz realmente uma sequência dos pontos que ele tentou acessar e onde causou o erro. Não muda muita coisa, mas eu pessoalmente acho mais agradável. Aqui ele vai reclamar da mesma forma, porque ele nem chega a entrar na classe calculator. Tá. Então, levando em consideração a forma como a gente tem que seguir, então, a gente tentou um erro, a gente tentou um teste, ele falhou, então agora a gente tem que fazer ele funcionar. Então, eu vou criar essa classe calculator. Por default, ele também vai ler dentro de um diretório lib aqui, do seu diretório root, tá? Então, todas as classes que tiver aqui, ele vai ler por default. Então, aqui vai ser calculator.rb. Espera aí que eu crio o diretório. Calculator.rb. Então, aqui eu vou ter uma classe calculator. Vou rodar esse teste de novo. Ele ainda reclamou que não encontrou a classe. Por quê? Porque aqui a gente não fez o require dela. Então, eu vou buscar essa classe. Então, eu vou dar um require relative. O require relative, ele leva em consideração o local do documento atual. Então, por exemplo, aqui eu adicionei esse require relative dentro do calculator spec. Então, eu tenho que voltar um diretório, acessar a lib, e aí sim a gente vai ter acesso a essa classe. Então, // lib calculator.rb. Vou rodar o teste aqui de novo. Beleza, ele encontrou agora a classe, pode ver que o erro mudou. Isso aqui que o documentation faz, tá vendo? Ele vai tentando executar e mostra onde que deu erro. Nesse caso ele deu erro no multiply. Então aqui está o erro, argument error. Wrong number of arguments given to expected 0. Então ele está reclamando que a gente informou dois parâmetros no initializer, mas ele está esperando 0, porque ele não tem initializer ainda. Então vou adicioná-lo aqui também. Então aqui pode ser que ele está esperando o val 1, val 2. Show. Mudaria o teste aqui de novo. Estou fazendo dessa forma, tá, gente? Tipo, passo a passo e voltando testando de novo, porque aqui, nesse caso, é um exemplo muito simples, mas quando o sistema está enorme, muitas vezes a gente tem que fazer isso várias vezes. Então a gente vai, testa uma vez, erra, tenta de novo, arruma essa questão, e vai arrumando os pontos, primeiro resolvendo realmente
de maneira bem simples o resultado que a gente espera e depois a gente realmente faz a lógica por trás. Isso depende muito da demanda do sistema também. Às vezes a gente precisa entregar uma feature logo e acaba pulando alguns passos. Mas essa seria a maneira mais correta de se fazer. Tá, então aqui a gente recebeu a initializer. Agora ele está falando que não tem o método multiply, beleza. Def multiply. Rodando de novo. Agora ele está falando que espera 5 e aí recebeu new. Então aqui, como eu disse, a gente geralmente erra primeiro, né, esse fluxo. Executa o teste sem haver o código em si para testar. Retorna, faz o teste funcionar. Então como eu vou fazer esse teste funcionar? Eu poderia fazer o cálculo aqui. Mas como eu quero primeiro que esse teste funcione, depois eu vou fazer a refatoração, eu vou simplesmente retornar o resultado que eu espero. Show? Já passou. E agora sim, a gente vai colocar a lógica esperada pela refatoração.